Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus! Que bom, irmãos. Eu estou feliz, muito feliz. Pode se colocar de pé ainda, pega a tua espada. Toda igreja agora, queremos abençoar as pessoas que nos ouvem através da web rádio, as pessoas que nos ouvem através da mensagem que é enviada pelo WhatsApp. São pessoas que têm ouvido mensagem de Deus. Eu gostaria, nesse instante, antes de ler a Bíblia, cadê o irmão Salles, José Salles? Cadê José Salles? Vem cá, José Salles. José Salles, ele não gosta muito de falar não, ele é de cantar. Vem cá, José Salles. Irmãos, quantas bênçãos as pessoas têm recebido de Deus através desse culto. Sabe por quê? A nossa igreja é uma bênção. Amém? Vem cá, Zé Salles. É rápido, irmãos. Vou dar para ele 3 minutinhos para ele passar para vocês o que ele passou para mim e passou isso testemunhal. Pai do Senhor para os irmãos. Eu tenho, amigos de trabalho meu de marketing em vários estados do Brasil, né? Aí eu comecei a mandar a mensagem do reverendo para os meus colegas. E inclusive algumas pregações com alguns títulos abençoados, né? Poxa, tem começou com pastores amigos meus de Brasília, né? Falando, rapaz, que pregação é essa? Tá mudando a minha vida, minhas atitudes, as coisas que estão acontecendo na minha vida. Quem é esse pastor? Ainda pedindo até se é para ir lá, para pregar lá. Eu falei, rapaz, não sei não, meu pastor é um pouco difícil de viajar. Ele até falou que se pagar lá... Aí semana passada já contatei outro amigo de São Paulo, que conhece vários empresários também. Aí ele falou para mim, rapaz, essa mensagem mudou minha vida, minha empresa totalmente. Olha, tudo está acontecendo de bom na minha vida. Poxa, que pastor é esse? Que mensagem é essa? Mais uma vez, né? Essa semana, isso foi semana passada. O outro foi na outra semana. Já essa semana, um rapazinho que ele estava afastado, voltou para Jesus, evangelizei a ele, pedi de novo se aceitava de eu mandar a mensagem do reverendo. Ele falou, rapaz, olha, mudou minha vida, já saí do trabalho, já estou trabalhando por conta própria, já está um sucesso o meu trabalho, e eu já estou passando a mensagem para todos os amigos meus da minha igreja, está todo mundo gostando demais dessa mensagem. Que pastor é esse? Eu falei, o meu pastor lá, meu pastor. E ontem eu tenho um colega que eu tenho certeza que Deus vai mudar a vida dele. Ele estava falando até em se matar, ele é espírita. Eu falei, eu vou mandar mensagem para ele. Falei, rapaz, a tua vida pode mudar, depende de você. E mandei a mensagem do reverendo. Agora eu sei que a resposta vai ser positiva. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Isso, irmãos, porque Deus tem trabalhado nessa igreja, que você tem trabalhado nessa casa espiritual. Nós precisamos de um reavivamento. Estamos um pouquinho molinhos, mas precisamos estar mais ativos, despertos, porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Essa é a razão de estarmos pregando. E pessoas podem até conceituar a nossa mensagem como uma mensagem conservadora. E é uma mensagem conservadora porque a Bíblia é conservadora. Não há mudança nela, não tem nenhuma transformação aqui que não seja o coração do homem. Então quero que você seja abençoado. E nesse momento nós nos aliançamos com as mulheres de Deus aqui. Olha, imagine só todos os homens casados trabalhando na obra de Deus. Os homens solteiros também podem vir, porque a minha meta é envolver todos os homens da igreja trabalhando na obra de Deus. Todos os homens de Deus trabalhando e fazendo a vontade de Deus. Nós podemos, irmãos, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Está aqui nesse lugar.
Eu quero que você pegue a sua espada, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. A Tati já até adiantou, já está aí no televisor. Nós podemos fazer o seguinte: nós vamos ler até o versículo de número 15. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. E como está aí no televisor, vocês podem acompanhar para ficarmos numa só versão através do televisor. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus tenha misericórdia. Você pode se assentar. Nos chama a atenção o fato de hoje há uma onda de esfriamento muito grande sobre o povo de Deus. Nos chama a atenção o fato de estarmos encarando uma das piores crises econômica, social, espiritual, moral em nosso país. Nos chama a atenção de aumentar o número das calamidades, dos alarmes, da crueldade e das facilidades para as pessoas se envolverem com coisas erradas. Precisamos analisar que todos esses fatos, pelo seu conjunto e mais outros que se seguem, nos chama a atenção para essa sinalização, para um conceito bíblico baseado no que Jesus deixou escrito a respeito dos sinais dos tempos, Mateus 24. Tudo isso que está acontecendo está registrado nas Escrituras Sagradas. E a maior ação do diabo é justamente fazer com que as pessoas se sintam desapercebidas, se envolvam com todos os afazeres e preocupações, estejam entremeadas com todos os interesses dessa vida e não tenham mais tempo para ter comunhão com Deus, para não ter comunhão com os irmãos, para não ter mais comunhão com a fé salvadora, no partir do pão que faremos essa noite, no partir do pão que é todos os domingos, todos os cultos, porque o pão vivo é a palavra de Deus que é ministrada aos nossos corações. Esse pão, quem come, jamais perecerá. É o pão da vida. O próprio Senhor Jesus falou: eu sou o pão da vida. É a verdade que há milhares de famintos, há milhares de pessoas que hoje estão sobre sofrimento, vivendo em suas situações mais terríveis, sendo dominados pelas mãos do diabo, pelas mãos de Satanás, sendo tripudiado por toda a horda maligna, pessoas que estão perdendo a visão, pessoas que estão se envolvendo com tudo nessa vida e perdendo a fé, perdendo a santificação, os valores
bíblicos, porque os nossos princípios são os princípios da Bíblia, a verdade da Bíblia. O que é princípio? É um conjunto de normas e regras que regem as nossas vidas. Então, se o princípio que rege a nossa vida é o princípio que está sobre todas as coisas, está agora impregnado no universo, como esse princípio pode ser deixado de lado? Que é a palavra do Deus eterno. Não se iluda, porque o que Satanás quer fazer é com que o seu coração se torne uma rocha, uma pedra, aonde a voz do Espírito Santo não possa penetrar, aonde palavras mais poderosas não possam chegar na tua alma. Quando nos afastamos de Deus, a nossa vida começa a se tornar verdadeiramente fechada, e há uma ação sobre os corações para que não sintam a sensibilidade da voz de Deus, do chamado de Deus. Pessoas estão agora envolvidas em todos os erros e sobre um limiar escorregadio, sobre o lodo da impiedade. Estão agora entremeando seus pés sobre areia movediça, já afundando cada vez mais. E a concepção filosófica dessa vida diz assim: olha, não tem nada a ver. Isso não vai te impedir de nada. É o que Satanás quer, é que o mundo quer. Mas nessa noite Deus está falando: eu vou reacender o fogo, a chama viva novamente na tua alma. Eu vou reacender teus dons, seu ministério, o seu chamado, porque tu és meu, eu te escolhi e vou te lançar para você ser um facho glorioso para a glória do meu nome. Deus pega o caído, Deus pega aquele que está desanimado, Deus pega o entristecido, Deus pega aquele que foi humilhado, Deus pega qualquer um que estiver em qualquer situação, que se coloca nas mãos dele, ele transforma numa gloriosa ação para a sua vontade. Deus vai fazer isso na tua vida, você crê? Deus vai fazer isso na sua vida, você crê? Deus vai fazer isso na sua vida, você crê? Você pode aplaudir o nome do Eterno. É você que Deus escolheu. Não temos como parar, irmãos. Não temos como parar. Deus vai abrir porta onde não tem. Foi orado aqui essa noite. Ele faz. O milagre vai acontecer quando a igreja retornar. O milagre vai acontecer quando você, com sinceridade, pedir perdão dos seus pecados e a sua alma realmente estiver envolta na obra do Espírito Santo. Você vai orar e Deus vai responder. Você vai clamar e Deus vai dizer: eu já te ouvi, filho meu. O mundo precisa de nós. O mundo precisa da igreja. Escute. O mundo não precisa de gremiação de futebol. O mundo não precisa de um bom presidente da república. O mundo não precisa de um grande economista, de uma grande equipe que possa tirar o Brasil desse buraco. O mundo precisa de Jesus Cristo. A salvação dessa nação é se arrepender, é se converter. A salvação de homens e mulheres, de pessoas envolvidas em todo o erro, todo o pecado, toda a maldição, se chama Jesus Cristo, Senhor e Salvador. A única força que pode impedir a obra do diabo, a única força que pode interromper a obra do diabo aqui nesse tempo presente, se chama igreja. Se chama igreja. Um dos piores perigos está para acontecer, irmãos. Uma das piores tragédias está para acontecer. Se pode pensar numa coisa que traga maior dor e pesar, está para acontecer. O grande acontecimento, a grande reunião do juízo diante do trono. O trono branco.
se não ouvirem a igreja, se não ouvirem os pregadores, se não ouvirem a mensagem de Deus, se não ouvirem o clamor daqueles que estão diante de Deus, se o louvor não sair pelas paredes, se não vazar a rua e não chegar ao coração do pecador, se a oração não chegar até a alma, até as entranhas do ser humano, ninguém poderá fazer essa obra. Se não sairmos, nos acamparmos lá fora, quem poderá ajudar essas almas? Pessoas estão agora entregando suas vidas, fazendo pacto com Satanás, alianças através de sangue e comprometimento de entregar suas almas para servi-lo. Vocês acham que isso é normal? Igreja do Deus eterno, igreja do Deus vivo, vocês acham que isso é normal? É a maior estratégia do diabo, porque o inferno não foi feito para as almas humanas. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O grande perigo está para acontecer. Quanto mais houver essa ignorância, essa total apatia em relação a esse mover, a essa estratagema do diabo, o maior campo ele terá para poder operar, para poder realizar. Por isso eu digo para vocês, o esfriamento não vai vir de uma hora para outra. O esfriamento é uma semente de mágoa, uma semente de dificuldade que a pessoa põe. A pessoa fica tão embaraçada com tantos compromissos que já não tem mais compromisso com Deus. Ela vai em tudo quanto é atividade social, mas não tem tempo de vir para o culto de oração, não tem tempo de vir para o culto das irmãs, não tem tempo de vir para o culto dos homens, não tem tempo de vir orar, não tem tempo de vir trazer o seu filho, a sua filha, não tem tempo de ceiar. Começa assim. E o esfriamento vem pelo fato de não ouvir a palavra de Deus. Porque quanto mais nós nos enchermos da palavra de Deus, mais fé nós teremos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quanto mais você ler a palavra de Deus, suas convicções e seus conceitos em relação a Deus e a sua obra, em relação ao que Ele está realizando nesses dias, vai sendo fortalecido os seus pensamentos, a sua alma, os seus passos, o seu andar, porque não há nada que se construa fora de você que consiga tirar essa certeza dentro da sua alma. A sua convicção é formada pelo ouvir. Olha, irmãos, estamos diante de um grande quadro de horror. O texto que lemos nos narra um acontecimento que não tem jeito, não tem como mudar. Você hoje está nessa reunião. Qualquer pessoa que não gostar da minha palavra pode sair das costas e ir embora e ainda falar mal de mim. Não tem problema. Se você estiver com fome, você sai dessa reunião e vai comer um cachorro quente, um podrão ali na praça. Se você quiser atender o telefone, você sai, vai lá para fora e sai. Sabe por quê? Hoje você pode fazer isso, mas quando estiver nessa reunião aqui, ninguém vai poder sair. Ninguém vai poder se levantar. Ninguém vai poder se retirar. Não haverá razão, fundamento, não haverá justificativa de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando o Eterno apareceu, a terra e o mar fugiram da sua gloriosa presença. O fulgor e a majestade da sua presença intimidou o céu e a terra e todos os seres. A Bíblia fala de vários tronos. Trono de Cristo. Mas quando fala do trono branco, se diz trono de juízo, de condenação. O trono branco é o trono de condenação. E agora eu quero que você entenda isso de uma maneira bem teológica. Quando a igreja for arrebatada, em que aparecer os sinais para a vinda do anticristo, a igreja será arrebatada. Logo que a igreja for arrebatada, então os selos serão abertos e aí também os cavaleiros com os seus cavalos. E os sinais acontecerão sobre a face da terra: fome, peste, morte e manifestações terríveis, tenebrosas, porque o Espírito Santo não estará mais sobre a terra. E quem vai governar esse período
será o anticristo sob a regência de Satanás. Mas a igreja, ela foi recepcionada nos ares. Deus está no terceiro céu. Acredito que no primeiro céu nós seremos recepcionados quando ouviremos o próprio Senhor Jesus Cristo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde... E o Senhor, Ele nos convidará para bodas do Cordeiro, amém? Vamos assentar na sala do Eterno para participarmos com maior alegria da vitória do Cordeiro que morreu e ressuscitou e nos comprou com o seu sangue para toda a eternidade, amém? Você pode aplaudir o Eterno. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição não enfrentarão o trono branco. O trono branco é para todos aqueles que morreram e rejeitaram a palavra, e todos os remanescentes que permanecerem depois da guerra do Armagedon se apresentarão diante do grande trono branco. Mas a igreja não. A Bíblia fala a respeito do milênio, ou 1000 anos, e esse período a igreja está na bodas do Cordeiro, festa, vitória, aleluia. Lá os crentes se reunirão, e lá, como diz a Bíblia, não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, só haverá alegria. Lá nós veremos nossos irmãos. Imagine só você encontrar com Abraão, com Isaac, com Moisés, com os nossos irmãos que partiram antes de nós, e celebrarmos a vitória. Lá não se permitirá nenhuma esfera de tristeza, nenhum sentimento que venha tirar a força da alegria de estarmos na presença do Eterno. Segundo alguns, quando estivermos nessa ascensão com Cristo, nós nem sentiremos dor por aqueles que aqui ficaram, que não aceitaram uma palavra da salvação. A alegria será bem maior, e Deus não permitirá que essa dor entre nessa esfera celestial. A igreja aqui não passa por esse processo. Por isso a Bíblia diz, no próprio capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bem-aventurados os que participaram da primeira ressurreição. O que a Bíblia está dizendo, eu quero que vocês entendam isso, porque isso é teologia escatológica. A igreja é levada, o anticristo se manifesta com os poderes dados por Satanás, governará, mas a igreja não sente nada do que acontece nessa esfera terrena, física, porque ela está nas bodas do Cordeiro. Aqui todo sofrimento, toda agrura, toda tristeza, e aonde no final de tudo aqueles que não tiverem o sinal da besta serão mortos. Só comprarão, negociarão com o sinal da besta. Mas eu quero falar a respeito dessa diferença da primeira ressurreição e da segunda ressurreição, porque quando a igreja for levada por Cristo, a volta de Cristo, ela tem 2 etapas, grave isso. A primeira etapa é para a igreja. Só verão a Cristo aqueles que estão aliançados na alma, que confessam a fé no Salvador. Os ímpios, os que descreem, não verão. E a Bíblia diz então que os mortos ressuscitarão e logo nós seremos arrebatados. Essa é a primeira ressurreição. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Bem-aventurados. A segunda ressurreição, ela acontece depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos, todas as almas
desde o pecado de Caim até os que vão nascer, todas as almas de todos os pecadores serão então levados diante do trono branco. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Ora vem, Senhor Jesus. Não brinque com sua alma, porque nessa reunião ninguém poderá fugir, ninguém poderá dizer: olha, eu volto uma outra hora, eu virei numa outra oportunidade. Nessa grande reunião ninguém poderá fugir da presença do grande juiz do trono branco. Ninguém. E a Bíblia diz, está explícito diante de nós: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Esse julgamento, ele vai trazer a explicitação do mal que essas pessoas cometeram contra Deus e contra as pessoas. É como que se o pecado de cada um pudesse passar num grande telão e ninguém pudesse dizer: esses pecados não são meus, porque cada um será julgado segundo as suas obras. Ninguém poderá negar, ninguém poderá fugir da verdade. Aquilo aparecerá como se passa um filme em uma tela de cinema, e não vai ser um julgamento coletivo. Cada um será julgado por si. Ninguém poderá se esconder. Onde todos os erros, onde todos os atos cometidos, onde toda ação errada, tudo que estiver em oculto, tudo que estiver escondido será explicitado diante desse grande juízo. E aqui não tem chance, irmãos. Aqui não tem chance. E quero dizer para vocês que nesse juízo, até o inferno vai morrer. Até o inferno vai morrer. Até a morte vai morrer. Não haverá mais morte, não haverá mais inferno, porque esse juízo vai decretar o fim de todos esses sofrimentos sobre a história da vida humana. Satanás também será lançado. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa, que a pior coisa não é ser lançado no fogo do inferno, que já é terrível, e o inferno ser lançado no lago de fogo. O pior de tudo é que essas pessoas nunca mais terão chances, nunca mais terão oportunidade. Essas pessoas estarão afastadas de Deus por toda a eternidade. A maior dor vai ser a dor da ausência de Deus, o maior sofrimento. E a Bíblia fala de livros e livros. Isso aqui sobre uma visão hipotética, sobre essa hipérbole, livros e livros. É claro que todas as coisas estão registradas diante de Deus e nada pode fugir da sua augusta presença, porque nele está toda a verdade. Nada pode fugir. Mas aqui, a respeito de livros e livros, mas o livro da vida será aberto. Eu creio que o Evangelho de Deus é para livrar essas pessoas desse grande perigo, desse grande mal. Irmãos, vocês acham que é por menos que aconteça fofoca, confusão no meio da igreja, que pessoas que se levantam contra as outras, vocês acham que isso não está acontecendo por algum motivo? Está sim, porque a vontade de Satanás é que o ser humano leve essa humilhação, essa vergonha junto com ele, porque o ser humano foi criado como coroa de toda a criação. De todas as coisas que Deus fez foi bom, de todas as coisas que Deus criou foi maravilhoso, mas o homem é imagem e semelhança de Deus. A grande fúria do diabo é justamente essa: colocar essa vergonha, esse pesar
Por isso nós temos a chance hoje. Não é para brincar. Meu irmão, brinque comigo, brinque com qualquer pessoa, mas não brinque com a palavra de Deus, não brinque com Deus. De Deus não se zomba, de Deus não se pode brincar. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso, a respeito dessas coisas. De Deus não se pode zombar, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia para a carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Gálatas 6:7. O próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito de duas ressurreições. João capítulo 5, versículo 29. João capítulo 5, o verso é o 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição há duas ressurreições, da vida e da condenação. As pessoas não podem imaginar o nível de sofrimento, de tortura, que é a condenação eterna. O trabalho do inimigo é justamente fazer isso, que pessoas que se batizaram desanimem, e pessoas que começaram a obra e comecem a dizer: olha, está pesado demais, eu não quero mais isso. As pessoas que assumiram o compromisso com Jesus estão largando. São as promessas, são as vantagens, e nos esquecemos que esses dias, esse tempo, são passageiros, irmãos. Falava com a pastora Tânia: bom que Jesus viesse agora, porque está toda a igreja reunida, adorando e louvando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Se ele chegasse agora e dissesse: minha igreja, chegou a hora, como ele falou para Noé: Noé, entra na arca. É assim que o Senhor vai fazer, vai tirar a sua igreja antes que venha o terrível dia de juízo sobre a terra. Que o Espírito do Senhor nos prepare. Irmãos, diante de nós essa responsabilidade. A Bíblia diz que grandes e pequenos. Se trata aqui de gente poderosa, de gente que tem reconhecimento no mundo, gente de toda a classificação poderosa, pessoas que tiveram tudo nessa vida, mas se não tem a salvação, eles não têm nada. A vida, ela começa de verdade quando nós temos vida espiritual. A vida espiritual designa a nossa vida eterna. Nós podemos conquistar tudo aqui, palmilhar tudo aqui, mas se não temos vida espiritual com Deus, nós não temos nada. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. É essa, o que garante a nossa vitória é justamente a nossa fé em Jesus Cristo, andarmos e os nossos corações estarem na sua presença, estarem caminhando na sua presença todos os dias. Estamos aqui com prazer, com alegria, porque ninguém aqui está obrando para o pastor, ninguém aqui está obrando no nome da denominação, embora isso tenha realmente um privilégio, é muito bom, mas nós estamos fazendo a obra aqui por aquele que nos salvou, que nos resgatou, que nos tirou das trevas para a luz. Você pode aplaudir o Eterno? Glória a Deus. É importante, a nossa CBF aqui encerrou um convite às crianças. Quero que você preste atenção nisso. E a gente pôde ver crianças se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Está as fotos lá no Facebook. Qualquer criança, depois de 7 anos, tem capacidade mental e responsiva de tomar uma atitude diante de Cristo. Uma criança só não pode tomar atitude diante de Cristo quando está no estado de inocência, quando ela não responde às responsabilidades moral. Mas uma criança que já responde à capacidade mental de saber o que é o certo, o errado, ela já sabe atender ao chamado de Cristo.
Quero que vocês entendam isso, porque isso faz parte da primeira ressurreição. É lindo quando nós podemos ver nossos filhos aqui no altar de Deus. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Olha o que a Bíblia diz. Há uma interpretação também para essa visão teológica. A Bíblia diz: e vi os mortos grandes e pequenos. Há uma linha de pensamento que sejam crianças. Não fique assustado com o que eu estou falando. Olha, eu posso ser até mal interpretado nisso, mas não faz mal. Se é o preço, como diz o irmão Vitor, é o preço, pastor, que tem que pagar. Se é o preço que tem que pagar, a gente paga. Mas muitas crianças que têm suas faculdades mentais com responsabilidade também irão para o inferno. Entenderam, irmãos? Como é importante nós fazermos nossos filhos e ensiná-los a servirem a Cristo. A gente não sabe, irmãos, mas muitos não têm a oportunidade que as nossas crianças na EBF tiveram. Posso citar, tem milhares de acontecimentos. Cito um, recente. O rapaz que foi lá, pegou a menininha, estuprou, depois colocou na mala e jogou no valão. O que está pesando? Eu quero que vocês entendam isso. Se a pessoa tem responsabilidade de decidir a sua salvação, ela vai responder diante de Deus. A Bíblia diz que só os loucos não errarão o caminho. Por quê? Porque eles não têm responsividade mental. Então, por esses, a salvação já é direta. Já está decretada, porque eles não sabem escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Por isso é importante nós trazermos nossos filhos, porque não adianta, eu pratiquei boas obras, eu fiz boas coisas, eu dei esmolas para os pobres, eu ajudei na campanha do quilo, eu fiz, mas se seu filho não é convertido, se você não é convertido, meu irmão, você está correndo um grande risco. Você se considera uma pessoa responsável, sabe de uma coisa, comece a colocar a tua vida no altar de Deus. Comece a colocar a tua vida no altar do eterno, porque o grande trono branco é uma grande verdade. Irmãos, possam imaginar o nível de terror, de dor e sofrimento. E a Bíblia diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Não tem como, irmãos, a gente brincar com a verdade e com um grande perigo. A pior coisa que vai acontecer na história humana, que é a perdição eterna. É a salvação que é rejeitada, a salvação, o convite de Deus que é rejeitado. Não se surpreendam. Sabe por quê? Porque a salvação, apesar de ser um ato, ela segue como processo. É um ato porque quando você diz assim: eu creio na obra de Jesus Cristo e que Ele me salvou, que ao terceiro dia morreu e ressuscitou e que Ele é meu Salvador, amém. Mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a salvação é um processo de santificação, é um processo de quebrantamento, é um crescimento, é um andar com Deus, é viver intimidade com Deus, guardar a sua salvação. Nós precisamos estar aqui, irmãos, e precisamos mesmo por causa da comunhão, por causa do estudo da palavra, do crescimento. Mas a salvação, ela é de foro íntimo, é de conhecimento da alma. Você tem que saber se você é salvo ou não. Se Jesus chegasse agora, você tem certeza da sua salvação? Eu não estou fazendo uma propaganda para você ir para as ilhas maravilhosas do Caribe, ir para lugares paradisíacos.
para você estar agora vivendo uma vida afortunada de prazeres, eu estou dizendo o seguinte: você tem a certeza da sua salvação eterna. Maior que o ouro, maior que a prata, do que a cifra, do que o petróleo, é a sua salvação, é a minha salvação. Eu quero que você feche seus olhos, em nome de Jesus. A grande reunião do trono branco, ninguém poderá fugir. Senhor, nós estamos aqui pedindo misericórdia. Tenha misericórdia de nós, perdão dos nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a permanecermos firmes na fé, na comunhão, no partir do pão. Ó Deus, de andarmos juntos, pregando, ministrando a Tua palavra, como diz a Tua Escritura, Senhor. Os que saem chorando, ó Senhor, voltarão com alegrias. Ó Espírito Santo, nos ajuda. Muitas vezes as lágrimas correm nos rostos, as lágrimas, Senhor Deus, molham os travesseiros. Muitas vezes, Senhor Deus, passamos por situações, mas não negamos a nossa fé em Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, se alguém aqui essa noite, aonde estiver, quiser fazer essa oração comigo, você que tem dúvida a respeito da sua salvação, hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje você pode estar com o seu nome certo na primeira ressurreição, a ressurreição da vida. Quando você diz: Senhor Jesus, eu entrego a minha alma a Ti, perdoe os meus pecados, purifique a minha vida com o Teu sangue e escreva meu nome no livro da salvação, no livro da vida. Eu quero andar na Tua presença e caminhar de acordo com a Tua lei, Senhor. Você, meu irmão, é salvo, e você está tomando a maior decisão da sua vida. Se você crê nisso, você diga amém. Se você crê, você diga: eu creio, pastor, que o meu nome está escrito no livro dos salvos, no livro da vida, na primeira ressurreição. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.